Sejam bem-vindos à casa do Senhor para o adorarmos, para o louvarmos e neste momento para também partilharmos do estudo da palavra que fizemos durante esta semana. Para iniciarmos o estudo e a recapitulação da lição de hoje, eu vou pedir então à Raquel que nos dirija em oração. Sim. Querido Jesus, neste momento aqui na tua casa, ajuda-nos e derrama o teu Santo Espírito para podermos abrir a tua palavra, para podermos refletir em todo o testemunho e todas as coisas que nos ensinaste a cada um de nós e a cada filho teu, Senhor. Senhor, fica também com o resto deste teu santo dia, guarda-nos, protege-nos e capacita-nos para sabermos ser testemunhas tuas no nosso dia-a-dia. É o que te pedimos, não por seja mérito algum, mas em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Ora, temos estado a estudar aqui várias questões e vários temas no Evangelho de João. E eu relembro apenas antes de começarmos que todos podem participar, basta que coloquem a vossa mão e o vosso braço no ar para que o microfone vos seja trazido, está bem? Para poderem participar também. E esta semana estivemos a estudar a lição número 8, não é? Que tem este título, Cumprindo Profecias do Antigo Testamento, não é? Estivemos aqui a falar de várias questões interessantes, não é, Raquel? Uhum. Estivemos aqui a ver como o próprio Jesus, ele próprio se serviu disto e o próprio apóstolo João também, foram fazer muitas referências àquilo que estava escrito pelos profetas anteriores, não é? E é aqui uma questão interessante, começa aqui pelo texto do verso áureo, João capítulo 5, verso 36, que diz assim, é Jesus a falar, e ele diz o seguinte, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, João Batista, não é? Pois. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Não é? Jesus levanta aqui uma questão interessante, porque ele diz assim, atenção, que existem coisas que testificam de mim. Não é? E elas não só testificam de mim, tipo do meu nome, elas dão testemunho que eu fui enviado pelo Pai. Não é? E os dois estavam em interligação, tanto o pai como o filho. Não é? Exatamente, eles tinham uma ligação muito estreita, não é? Daí que o próprio Jesus, certa vez também disse a Filipe, quando Filipe lhe pediu, Senhor, mostra-nos o Pai. O que é que Jesus responde? Filipe, como assim? Então estás há 3 anos e meio comigo e ainda não percebeste, ainda não viste o Pai? Como assim, não é? Pois, exatamente. Por outras palavras, não é? E este é um ponto importante desta lição, porque vimos várias interações entre Jesus e o povo judaico. Eu aqui não coloco apenas a liderança, existem interações com a liderança, mas já vamos perceber que também não era só a liderança. Eram todos. Era o restante, não é? Inclusive os próprios discípulos. Ou seja, há aqui uma série de interações em que Jesus lhes vai mostrando as coisas que estão escritas antes, que testificam deles, mas depois há uma determinada reação, não é? Que vamos ver mais à frente. E começamos então por ver esta questão dos sinais, das obras e das maravilhas, não é? Na lição de domingo, porque temos aqui alguns textos que Jesus faz referência às obras, ao testemunho que as obras que Jesus faz dão. Não é? Sim. É assim, eu ia começar também por, se calhar, a própria lição fala-nos disso, as profecias e tudo tinham que estar, comprovavam a origem divina do próprio Jesus, que ele era o Messias. Todo o Antigo Testamento fala da vida, da ressurreição e da própria morte futuramente de Jesus. E Jesus, aqui nestes sinais e nestas maravilhas, ele mais uma vez vai falar isso muito abertamente, porque Jesus utilizava um método, era muito claro, muito terra a terra. Mas as pessoas, inclusive os próprios discípulos que andaram com ele 3 anos e meio, estavam cientes, estavam com o coração aberto, mas
só nós sabemos, só depois da ressurreição é que eles se fez o clique, como eu assim posso dizer. Só depois da ressurreição é que eles, alto, este é que era o verdadeiro Messias. Embora que eles o aceitaram, que nós sabemos, estudámos em lições no início, que Jesus chamou-os e eles foram, excepto Judas. Pronto, Judas foi a exceção. E aqui a lição dá-nos muito ênfase ao aspecto de Jesus, o Messias, o Redentor. Sim, a lição pega nesta questão das obras e dos sinais. E o autor diz uma coisa curiosa no segundo parágrafo da lição de domingo. Ele diz assim: os sinais e as maravilhas em si e por si não eram prova do seu messianismo, porque muitos profetas, por vezes falsos, também realizavam milagres. João não registou os sinais porque eles apontassem apenas para um grande operador de milagres. Os sinais sobre os quais João escreveu tinham o caráter único de apontar para Jesus como Messias e de mostrar que ele, de facto, veio do próprio Deus o Pai. Ou seja, não era a questão dos sinais pelos sinais, não é? Porque sinais muitos faziam. Exatamente. A questão era, os sinais que ele fazia eram os sinais que já tinha sido revelado pelo Pai no Velho Testamento que o Messias iria fazer. Ou seja, os sinais têm um peso diferente das obras realizadas pelos falsos mestres, porque eles cumprem as Escrituras. E, portanto, até o foco dos sinais é colocado na própria Escritura e na própria revelação escrita. Não é sinais por sinais, não é? Porque senão Jesus seria apenas mais um milagreiro. Não é? E muitas pessoas olhavam para Jesus como isso, como um milagreiro que multiplicava pão e peixe. Não é? Exatamente. Pronto. Saciava as necessidades básicas que estavam por ali. Exatamente. E curava os doentes. E nós já vimos isso em lições passadas, não é? Muitas pessoas seguiram naquela fase inicial em que ele fazia muitas coisas. O aspecto físico. Quando ele começava a puxar para a palavra, começava a incomodar. Para o espírito. Sim, Manuel. Aquilo que nós já começámos a ver na lição 6 e que aqui a lição do domingo faz este apelo também, e é a grande dificuldade que se calhar ao longo da lição acabamos por ir percebendo um pouquinho, é que Jesus está a fazer os sinais, as obras e as maravilhas que identificam o verdadeiro Messias. E que vai contrastar com que aquilo que ao longo destes, se nós pudermos reduzir a esta faixa dos 490 anos depois da libertação do povo da Babilónia, foi sendo concebido que o Messias seria. Sim. Primeiro, João, quando se diz endireitai as veredas, aclarai, etc., etc., ele está novamente a chamar as pessoas para as profecias messiânicas que se encontram no Velho Testamento, para desligar da imagem que foi sendo criada ao longo de alguns séculos, pelo menos os 2 últimos séculos antes de Jesus vir. E aquilo que Jesus está a manifestar é isto. E depois, até ao final da lição, vai-se perceber que os próprios discípulos, como a Raquel disse, e bem, os próprios discípulos aceitaram que Jesus era o Messias. Mas eles mesmos ainda não tinham compreendido, através das Escrituras, qual era a verdadeira função do Messias. E só o perceberam, só ligaram as questões, como o próprio Jesus disse, quando o madeiro foi levantado. De facto, não é? E essa é uma questão que nós verificamos muito ao longo da semana e temos verificado ao longo do trimestre, o quão forte pode ser a nossa preconceção sobre uma situação ou uma pessoa. Exatamente. Eles desenharam um Messias na cabeça deles com determinadas características. E nem sequer perceberam que não eram essas características que estavam na Escritura. Pois. E atenção, eles eram judeus, conhecedores das Escrituras, tanto eles como os líderes religiosos, tinham acesso, mais do que ninguém, a toda a Escritura, quer seja o livro de Isaías, toda a Escritura, desde a Escritura de Moisés, todos eles sabiam.
Mas, e até mesmo todo o Torá, mas eles ainda não tinham, o Espírito Santo ainda não lhes tinha aberto assim a mente para eles perceberam. E eles aceitaram, mas aceitaram, como eu costumo dizer, com o pé atrás. Eu uso um bocado o termo a português, é terra a terra. Com o pé atrás, né? Com hesitação. É. E mesmo os líderes judaicos, temos uma exceção, que é escrita antes da morte de Jesus, que foi o caso de Nicodemos, mas depois da morte de Jesus e no Pentecostes, nós sabemos que em Atos fala-nos que houve muitos que acabaram por aceitar. Amém. Ainda bem por Louvado isso. seja o Senhor. Pronto, ainda bem. Mas a lição volta-nos a dar ênfase a todo o papel destas autoridades e o papel destas obras e maravilhas que estão descritas no Antigo Testamento. Exatamente. Não é? E passamos aqui para a lição de segunda-feira, que é a questão da autoridade das Escrituras. Não é? E aqui temos este contraste, porque esta situação toda, destes 3 anos e meio que Jesus vive, sempre sob constantes pressões, constantes investigações, constantes análises, a liderança estava sempre a enviar pessoas para verem o que é que ele dizia, o que é que ele fazia, à procura de qualquer coisa para poderem usar contra ele. Toda esta situação de constante investigação, digamos assim, ela era resultante de um choque de autoridades. Era. Porque existia uma autoridade humana estabelecida que tinha falhado, e eu vou usar esta expressão, falhado em compreender as Escrituras, Pois. que era irónico porque era suposto eles terem sido a luz para o mundo. Não é? Eles eram os portadores delas. Na lição de sexta-feira fala-nos muito abertamente qual era o comportamento deles. Sim. Que eles, na frente, o próprio Jesus chamou-lhes sepulcros caiados. Na frente, no exterior, eram um aspecto muito espiritual, mas no interior tinham uma atitude de incredulidade. E será que, eu ponho a pergunta para nós, será que eu também não estou a ter uma atitude como os antigos fariseus? Isto é uma pergunta que eu ponho a mim. Eu não quero falar para ninguém, porque eu não sou ninguém. Eu sou eu. E muitas vezes, nós ao estudarmos e ao pormos a nossa vida, porque é assim, os líderes judaicos, as autoridades judaicas, eles até olhavam para Jesus e viam a simplicidade de Jesus e a clareza. Mas para eles fazerem um caminho, de acordo assim diz o Senhor, eles tinham que fazer mudanças. E eles sabiam isso. E essas mudanças implicavam, por exemplo, uma mudança radical em todos os aspectos. E parecia muito mal e ficava perante a sociedade fazer essa mudança. E não era só a sociedade, é que muitas vezes, se calhar no próprio lidar com Cristo, na própria caminhada, muitas vezes eles evitaram-no e tinham que rescindir a muita coisa. E nós, muitas vezes, na nossa caminhada com Cristo, nós presenciamos situações de pessoas que até reconhecem quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Jesus, e que morreu por elas. Mas a sua vida tem que fazer uma mudança e as pessoas não estão para isso. É uma boa pergunta aquela que fizeste. E é óbvio que é para cada um de nós pensar individualmente e em silêncio. Mas posso eu ser um sepulcro caiado? Posso eu estar com uma aparência de santidade, mas no fundo, no meu caráter, estão lá traços que não é grande coisa e que se calhar são traços que, se eu não mudar, não entro no céu? Exatamente. Vamos falar diretamente assim, porque é isto. É isto. Nós podemos ter dentro de nós traços de caráter que muitas vezes até extrapolam cá para fora, mas que nós achamos que é normal, mas não correspondem aos critérios do céu. E se calhar poderá acontecer que quando Jesus voltar, ele me coloque naquele grupo em que diz apartai-vos de mim. Então, mas conheço. Então, mas eu preguei a tua palavra e eu falei isso de ti. Pois, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Não é? Isto é muito mau. O Manuel, novamente, Nuno. Enquanto o microfone chega ao Manuel, não é? Isto é uma pergunta para cada um de nós pensar, não é? Porque este engano, nós muitas vezes
nós muitas vezes avaliamos a liderança e o povo judeu daquele tempo, e é fácil fazê-lo para nós, mas nós muitas vezes podemos estar na mesma situação, não é? Exatamente. Manuel, Aquilo que acontece aqui, e que vocês já fizeram referência, o exemplo de Nicodemos é o verdadeiro retrato. Temos Nicodemos, de outra forma semelhante temos o jovem rico, Sim. e é o apelo que acontece a muitos dos cristãos de hoje em dia. Nós nascemos na igreja, nós crescemos na igreja, nós somos conhecedores de todos os princípios da igreja, mas o nosso coração ainda não foi entregue a Jesus. Ainda não aconteceu o nascer de novo. Eu ontem ou anteontem via um daqueles posts que às vezes circulam, já não sei se foi no Facebook, se foi no Instagram, mas dizia um evangelista antigo que dizia que antigamente nós batizávamos os conversos, hoje nós temos que converter os batizados. E ainda estamos num paradigma que é aqueles que nascem hoje em dia dentro da igreja acham, à semelhança de Nicodemos, que já não têm sequer que se batizar, porque eles sempre estiveram aqui. E esta é a imagem que a Raquel utilizou dos sepulcros caiados de branco. Porque se o Senhor Jesus não habitar no nosso coração, o nosso interior está morto. Pode ser belo da parte de fora, mas o interior está morto. E aquilo que Jesus aqui está a fazer, e que estrondosamente na lição de segunda-feira é absolutamente demonstrado desde o início até ao fim, é que tudo, incluindo a sua morte e a imagística do Cordeiro Pascal, que deveria ser comida toda a sua carne, mas sem um único osso ser partido, tudo isso foi plenamente representado na morte e no sacrifício de Jesus. E esse é o exemplo que nos leva a perceber que, e como disseste, Rui, bem, se os líderes religiosos, que eram plenamente conhecedores da Escritura, muitos deles sabiam todo o Velho Testamento de cor, mas não conseguiram ver que ele apontava para o Messias, como é que eu, hoje, com mais informação ainda, como é que está a minha relação com Deus? e aqui entramos neste ponto que a Raquel também estava a fazer referência, que é quando eu me confronto com a Escritura, ela vai me apelar a mudar. Exatamente. Ok. E aqui é esta questão. O que é mais importante? E eu já lhe passo a palavra. O que é mais importante? Mais importante obedecer a Eu Deus que aos acho homens. que, eu penso que, eu gosto de, eu prefiro assim, ou está escrito na Bíblia, no livro tal, está escrito no Espírito de Profecia tal, que diz isto e isto e isto, não é? E eu tenho que mudar porque eu é que estou mal. Não é? Pois. Diga, irmão Casimiro. Parece-me que eu ouvi a palavra aí, converter o outro. Mas, com certeza, eu é que terei que primeiro me converter. E depois, o que acontece é que a palavra amor, há uma mistura de conceitos da palavra amor que, para haver amor, começa por aí. Não tem que haver sexo. Então, como não tem que haver sexo, há como que uma vergonha de pronunciarmos e vivermos a palavra amor. Porque não vá haver uma má interpretação e estar a pôr em causa certas dúvidas e de intenções de obter o sexo. E eu não queria estender muito mais. Porque eu não posso estar a querer ser amado. Tenho é que amar. Eu não tenho que receber retorno. E só amar. E o amor é que dá a resposta a todos o que se possa dizer. E não quero acrescentar mais. Obrigado. De facto, e o próprio Jesus
também faz essa referência em relação a muitas das pessoas que o procuravam acusar. Ele próprio diz que lhes faltava amor. Exatamente. É óbvio que, e aqui o amor tem que ser compreendido, é o amor ágape, é o amor altruísta. É um amor que nos faz colocar a outra pessoa, o bem-estar da outra pessoa, seja um amigo, um familiar, seja um colega de trabalho, em primeiro lugar. Não é? Esse é o verdadeiro amor, não é? O amor ágape. Não é muitas vezes a noção de amor que o mundo hoje tem, não é? E esta era a questão também das Escrituras, porque o que as Escrituras ensinavam era uma transformação do caráter da pessoa para que a pessoa fosse cada vez mais igual ao céu. Deixasse de ser igual ou parecida com este mundo e passar a ser cada vez mais parecida ou igual ao céu. Não é? Porque convenhamos, e creio que todos nós sabemos, todos nós temos essa noção. Este mundo e o céu são literalmente opostos. São. Literalmente. E tudo isto porque o anjo caído conseguiu transformar toda a beleza que o próprio Deus tinha criado para cada um de nós. E como a Bíblia lhe diz, é o mentiroso e o pai da mentira. O mentiroso e o pai da mentira tem uma capacidade, e a lição fala nisso indiretamente, de trabalhar na mente da pessoa. Ele, utilizando a mente, consegue, se a pessoa lhe der ouvidos, se não tiver uma ligação com o Espírito Santo, se o Espírito Santo não trabalhar e não estiver uma vida e pôr em prática, assim diz o Senhor, e agarrar-se à palavra, a pessoa facilmente cai. E eu falo isso na minha caminhada, nos simples 40 e poucos anos de caminhada com Cristo, eu consegui já perceber isso. Quanto mais, às vezes, certas pessoas que vivem 100, 200 e naquela altura, no tempo do Antigo Testamento, viviam 700, 600. No Antigo, não é? Testamento. Antigo mesmo. E a caminhada deles conseguia, por exemplo, Enoque viveu tantos anos, Noé, os patriarcas, que tinham uma caminhada e Deus falava muitas vezes por intermédio dos profetas e eles conseguiam ver, mas também tinha de haver uma abertura para haver a ligação com Cristo. E aquele povo, como o Manuel Cordeiro falou há bocado, aquele povo que tanto foi libertado do Egito como que foi libertado da Babilónia, eles tinham de estar receptivos e confiar na palavra, confiar no profeta que os estava a guiar. Toda essa história foi uma mais-valia para o Novo Testamento, quer seja no tempo de Jesus, para todos os que viveram, os foram conterrâneos de Jesus, que viveram aquela época com ele, como posteriormente, os que ficaram a dar testemunho do próprio Deus, baseado no Antigo Testamento. E como o Manuel Cordeiro tocou e muito bem, por exemplo, eu estou-me a lembrar que durante o estudo da lição, quando eu estava a estudar e fui analisar, por exemplo, a comemoração da Páscoa antiga, e depois a lição fala-nos também disso, do Cordeiro. A morte do Cordeiro, todo aquele simbolismo, já apontava para Jesus, que era o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Mas o Cordeiro não podia ser quebrado nem um único osso. E na morte de Jesus isso aconteceu. Temos várias coisas, não é? E essa é uma delas. É. E nós vamos já também pegar em algumas coisas dessas ligações, mas existe aqui esta questão, e permitam-me apenas focar um pouco nisto, que é a autoridade das Escrituras. Porque a liderança, e nós vemos isso algumas vezes, a liderança muitas vezes quando queria enfrentar Jesus, muitas vezes ia buscar Moisés. Sim. Mas Moisés e Abraão. E nós perguntamos assim, porquê é que eles iam sempre buscar Moisés e Abraão? Eu pergunto-vos a vocês, porquê é que eles iam sempre a Moisés e a Abraão? O que é que vocês acham? Eram os considerados os pais da fé? Como é que eu sei que um profeta é verdadeiro ou falso? Como é que eu sei se ele é verdadeiro ou falso? Eu ouvi várias coisas ao mesmo tempo e não percebi nenhuma delas. Os seus frutos os conhecereis, mais. As profecias. Se as profecias se cumprem, mais. Se ele diz o que está escrito, ou seja, era esta que eu queria. Se o que ele está a revelar
Está baseado naquilo que já veio dos profetas anteriores. Exatamente. Ok? Tem que haver uma continuidade. Ok? Porque Deus, o próprio apóstolo Tiago diz, Deus não muda e nele não há sombra de variação. Deus não se engana. Portanto, Deus não diz uma coisa lá atrás e de repente, 1500 anos depois, epá, enganei-me, afinal é ao contrário. Não, Deus não faz isto, porque Deus é perfeito. Ele não faz coisas mal feitas que depois têm que ser corrigidas. Portanto, a mensagem que ele está a dar hoje, ela tem que vir na linha das mensagens que ele deu antes. Exatamente. Ora, qual foi as primeiras mensagens que ele deu à humanidade? Por escrito, não é? Porque ele deu a Abraão por via oral e a Adão e tudo mais. Mas o primeiro a escrever Foi os 10 mandamentos. foi Moisés. Foi o Pentateuco. Moisés, o povo de Israel sabia que o que Moisés tinha recebido era de Deus, porque viram-no, confirmaram. Ou seja, Moisés estabelece a base e todos os profetas que vêm a seguir têm que ir encaixando. Exatamente. Ok? Por isso é que eles estavam sempre, Moisés, Moisés, Moisés. E Jesus o que é que dizia? Meus amigos, vão ver Moisés, vão ver os que encaixam a seguir, vão-me ver lá nos escritos dele. Exatamente. Vão-me ver lá. Já que vocês veem tanto Moisés, leiam, estudem. Eu estou lá. Eu estou lá. Não é? E isto é para nós hoje. Exatamente. Quando nós temos que tomar uma decisão, quando nós temos que fazer uma escolha na nossa vida, seja pequena ou seja grande, ok? Podemos escolher muitas coisas diferentes, não é? Desde os estudos, desde o trabalho, desde os relacionamentos, de tudo. Qualquer tipo de escolha. Qual é que é a base para a minha escolha? Tem que ser o Senhor Eu Jesus. quero, eu gosto, eu acho que é bom, parece-me bem, eu estou apaixonado, ou este trabalho é o ideal para mim, o salário é bom. Qual é a base da minha escolha? Qual é o critério da minha escolha? Qual é a autoridade pela qual eu escolho? Entendemos? Não é? E aqui entra a questão, a autoridade das Escrituras. Por isso é que as nossas escolhas têm que ser baseadas no conhecimento que nós temos de Deus e que nós o adquirimos. Porque se eu nunca pegar na Escritura, nunca ler, nunca estudar, que conhecimento é que eu vou ter para poder escolher? Nenhum. Zero, não é? Zero. Se eu nunca pegar no espírito de profecia, que detalha várias coisinhas a mais, encaixando sempre na Escritura, que conhecimento ainda mais detalhado e mais profundo é que eu vou ter para fazer escolhas, para escolher uma linha de estudos, para escolher um trabalho, para escolher um relacionamento, para escolher uma tarefa qualquer, para escolher a forma como eu vivo lá em casa. Pois. Com base em quê? Para escolher a forma como eu desempenho tarefas, seja na empresa, na igreja, etc. Eu faço as minhas tarefas, as minhas responsabilidades, como? Quais são? Como é que se faz? Qual é o manual de instruções? Não é? Eu esta semana, quando fazia o meu estudo, e fazia este estudo desta parte de segunda-feira, eu dei por mim a pensar em situações que às vezes me ocorrem lá no trabalho. Pois. Porque eu no trabalho num setor ali da empresa em que nós desenvolvemos sistemas de informática que outros informáticos de outras equipas da empresa vão utilizar. E nós, quando desenvolvemos um sistema para eles utilizarem, nós construímos sempre um manual de instruções, um conjunto de documentação escrita. Como é que aquilo funciona, como é que se configura, como é que se instala num cliente, como é que se desinstala, como é que se atualiza, aquelas coisas todas. E é frequente, e pronto, e acontece, e nós já estamos habituados, é frequente acontecer em situações em que membros dessas equipas que nós chamamos de equipas de solução, as equipas utilizadoras, vêm ter connosco aflitos com um problema porque foram fazer uma atualização do nosso sistema da versão Y para a versão X e aquilo não correu bem porque não sei o quê, está a acontecer isto e está a acontecer aquilo. E nós olhamos para eles muitas vezes, sorrimos e perguntamos assim: Leste o manual? foram ver a documentação? Não, a gente foi não sei o quê, a gente começou a instalar, corremos lá os comandos e...
Pronto, está explicado porque é que não funcionou. Ok, então vamos lá ver a documentação os dois juntos. Então vamos lá, pronto. E nós começamos a seguir a documentação. Foi isto que eu não fiz. Pronto, está explicado. Pronto. Está bom? Vá, um abraço, até à próxima. Isto muitas vezes acontece, não é? E eu faço ideia, entre aspas, não é? Imagina, é apenas imaginação. Quando nós começamos a fazer as coisas e Deus, eu faço ideia de Deus a pensar, olha a documentação, eu escrevi páginas e páginas e páginas de documentação para ti, tu não estás a ler nada, isso vai correr mal. Olha a documentação, vai ler o manual, vai ler a Bíblia, vai ler o Espírito de Profecia, vai ler o manual de igreja, vê lá o que é que está escrito. Até eu diria mais. Lê a lição da escola sabatina. Estuda, não é? E é precisamente isso. Não é? Tu falaste, e muito bem, deste o exemplo muito concreto a nível do teu trabalho, mas pondo isto para a nossa condição espiritual, porque neste momento é o que está mais importante na nossa vida, é a nossa condição espiritual. Porque é a escolha, como tu falaste e muito bem, crucial para cada um de nós. É a salvação. O objetivo de todos nós, seguirmos a Cristo e estarmos com Ele, é um dia podermos estar com Ele também na eternidade. Mas se nós seguimos a Cristo, se nós queremos ser seguidores, queremos ser testemunhas, queremos ser mensageiros de Deus, mas se não vamos seguir o manual de instruções, como tu dizes, estamos a trabalhar para nada. Não estamos a permitir que Deus nos prepare para a eternidade. Porque a questão aqui é, reparem, se eu permitir que Deus me prepare para a vida eterna, ou seja, que Ele mude o meu caráter, que Ele me transforme, há alguma razão para Ele depois não me levar com Ele? Não há. Porque eu permiti que Ele me preparasse e Ele preparou, porque Ele não falha. Exatamente. Okay. Quem falha somos nós. Ok. Mas Ele faz... Se eu permitir, Ele vai fazer em mim o trabalho de preparação. Agora, não é Ele que faz tudo sozinho. Claro. É um trabalho de equipa. Ele diz, olha, meu filho, há ali a tua parte. Tu fazes a tua parte, que é uma partezinha pequenina, para nós parece gigantesca. Mas se nós formos parar para pensar bem, ela é pequenina. A parte grande é Ele que faz. Que é tudo aquilo que eu não consigo fazer nem consigo controlar. Exatamente. E se nós fizermos isto, o resto, por isso é que a salvação é pela graça. Não é mérito, não é obras. Não sou eu que me salvo. Pois. É Ele que me salva se eu permitir. E aí está a entrega de cada um. Porque, é assim, todos têm, na sua caminhada, têm um momento na sua vida que fizeram uma entrega completa ou fizeram, como é que eu ia dizer, um encontro com Jesus. Um encontro especial. Todos temos na nossa vida. O primeiro contacto, não é? Digamos assim. Sim. E a partir daí, compete-nos a nós fazer uma escolha. Eu ia dar um toque na lição de quinta-feira. Na lição de quinta-feira fala-nos em baixo. E fala-nos também, como já foi falado, também no caso dos fariseus. Os fariseus eram descritos em baixo. Em baixo porquê? Como sendo de baixo, não é? Ou sendo daqui. Porquê? Porque eles, lá está, eles assistiam, eles tinham o conhecimento, mas estavam fechados e não queriam abrir a porta, por assim dizer, se é que eu posso utilizar esta expressão, não queriam abrir a porta para ter uma entrega, um encontro com Jesus. Por isso é que Jesus, aqui o autor, e muito bem, falou que é abaixo. Porquê? Porque eles não queriam passar. Eles achavam que já estavam determinados em cima, mas não estavam em cima, pelo contrário. E nós também temos esta situação. Na nossa vida também podemos ter... podemos pensar que por vir à igreja, por fazer isto, por ajudar o próximo, seja o que for. Mas, se nós não temos se não temos uma caminhada com Cristo, se não estamos agarrados à palavra, como é que nós podemos estar de acordo, assim diz o Senhor? E temos aqui antes de nos aprofundarmos nessa questão,
temos aqui esta parte, né, das profecias do Antigo Testamento, parte 1 e parte 2, não é? Sim. Em que existem aqui várias referências, e aqueles que puderam estudar durante a semana têm aqui vários textos bíblicos, e têm sempre aqui os textos aos pares. Tem um texto no livro de João, E e tem a tem o comparação. texto num livro do Antigo Testamento, onde estava exatamente aquilo que João está a falar no texto dele. Sim, sim, a comparação. Várias vezes, não é? Desde os pés de Jesus não serem partidos, desde os ossos não se quebrarem nenhum, desde do sorteio das suas vestes, que iam ser sorteadas, tudo. Desde tudo. um mercado que o povo fazia. Exatamente, não é? Ou seja, A água o que é que viva João chama. está aqui a fazer no livro dele? João está, como muitos outros autores da Bíblia fazem, a citar e a ir buscar tudo aquilo que está para trás. Para mostrar ao leitor, percebeste agora porque é que Jesus de Nazaré era, de facto, o Messias? Não é? Percebeste agora? Sim. Olha ali o que estava em Números. Olha o que estava em Isaías. Olha o que estava naquele livro, em Zacarias. Percebeste agora, ó grego? Percebeste agora, ó judeu? Percebeste agora? Pois, tocaste num assunto, porque na altura eles tinham as duas línguas. E Precisamente. ele falava, João estava aqui a escrever, o Evangelho não foi a primeira coisa que ele escreveu, a primeira Pois coisa não. foi o Apocalipse. O Evangelho já é escrito Pois, é isso mais que eu à também frente. ia falar. E ele já estava a escrever rolos, não eram livros, eram rolos de pergaminho, que iriam ser lidos por judeus, por gregos, por romanos, por todos. se calhar até por alguns das tribos bárbaras que tivessem contacto com algum rolo daqueles, o que seja. Sim. Portanto, o que ele está a mostrar às pessoas é, olha, faz a conexão das coisinhas. Percebeste? Percebeste porque é que ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito sobre ele? Não é? E isto também é para nós. Não é? Percebemos nós que religião não é simplesmente ir a uma igreja e tal e aprender assim um conjunto de valores morais. Isso é importante, claro que é. A religião também faz isso, ensinar princípios de moral. Exatamente. Mas religião não é simplesmente isso. Religião é grande conflito, é perceber de onde eu vim, para onde eu vou e qual é o meu propósito de estar vivo hoje. Exatamente. Qual é a missão? Em que estado está, não é só a minha vida, em que estado está o planeta, em que estado está o universo e o que é isto o grande conflito, e o que é que isto implica na vida de cada um. Não é? Isto é religião. Isto é vida espiritual. Isto é estudo da Bíblia, perceber o estado das coisas. Não é? E como tu falaste muito bem, é isso mesmo. E por isso mesmo, nós não vamos passar uma a uma aqui os paralelismos, está bem? Vocês podem, aqueles que não leram e não os relacionaram durante esta semana que passou, podem fazê-lo a seguir, está bem? Mas são muitos, são dezenas deles, não é? Sim. E São muitos exemplos. exatamente, não é? E agora sim, Manuel, por favor. A lição de terça e de quarta-feira são ao mesmo tempo aquilo que quase nós costumamos fazer na parte dos desbravadores ou dos jovens, aquilo que nós podemos chamar um rally paper. São propostas algumas atividades e João faz isto de uma forma fantástica, que é fazer um rally paper pela Tora e pelos profetas, demonstrando aquilo que de Jesus está lá a ser falado. E aquilo que João está a fazer nesta lição, e ele já começa a fazer desde o início do trimestre, é demonstrar que não é tanto o quanto tu amas a Deus, mas é para que tu percebas o quão grande amor Deus já teve para contigo, todo o cuidado que Ele já despendeu para com o seu povo e para com os seus queridos, de tal forma que o nosso coração se renda a Ele. Aquilo que João faz de uma forma extraordinária e simplesmente amorosa, porque acho que não existe outra forma, porque o seu coração foi arrebatado e nós, já não sei se foi na lição 2 ou na lição 4, não tenho a certeza, mas o coração de João, que era um jovem extremamente rebelde, ele era chamado filho do trovão, o coração dele rendeu-se profundamente a Jesus e ele procurou absorver porque ele sentiu-se perfeitamente apaixonado por aquilo que Jesus estava disposto a fazer
ainda que ele próprio não tenha compreendido até que Jesus tenha sido crucificado. Ok? Agora, qual foi a diferença? Por exemplo, na lição passada nós falámos acerca do próprio Pilatos. Agora estava-me a faltar o nome. Sabemos que as mulheres, depois da ressurreição de Jesus, foram ao túmulo. Sabemos que Jesus foi ao encontro dos discípulos de Emaús porque eles debatiam e eles procuravam saber o porquê da sua desilusão. Sabemos que Pilatos reconheceu que Jesus provavelmente seria o Messias, mas cedeu à força da população para que o condenasse. Mas não ouvimos que depois da ressurreição Pilatos tenha procurado Jesus. Não ouvimos que o jovem rico tenha procurado Jesus depois da sua ressurreição. E a questão é esta: eu não me salvo pelo cumprimento de normas. Eu cumpro normas porque estou salvo. E aquilo que o João está a demonstrar é isso. É a sua grandiosa gratidão ao fazer este rally paper, ao demonstrar o cuidado que Deus teve e o poder que a Escritura tem ao demonstrar aquilo que acerca do Messias está falado. E se me permitirem, entramos no primeiro compartimento do templo e percebemos a provisão que à direita está com as 12, com 2 pilhas, com 6 pães de cada lado, para as 12 tribos de Israel até um determinado momento, mas por causa da sua recusa e não aceitação enquanto nação, volvemos para o lado esquerdo em que está o candelabro com as 7 luzes que vai iluminar as 7 igrejas. E também aí tem recomendações específicas. É um novo rally paper que acontece ali no início do Apocalipse para nos demonstrar aquilo que vai acontecer, aquilo que nós temos que suportar e a forma como nós, olhando e tendo este aspecto na parte da profecia, podemos estar relacionados com Deus. E este é o aspecto que é fantástico. E Jesus chama-nos a atenção, e não foi só aos fariseus. Foi a nós também aqui, a Igreja de Aveiro. Vocês são de baixo. Vocês não são bitola para ninguém. A bitola, o exemplo e aquele que se entregou sou eu. Enquanto não me aceitarem, não há nada, nenhum requisito ao cumprimento de normas que vos habilite a ser de cima. Enquanto não me aceitarem. É isto que Jesus diz, não é? E é isto que Ele quer fazer na nossa vida. E daí também a lição de quinta-feira para irmos encerrando, não é? Sim. Eu posso ter uma aparência de santidade, de cristão, não é? Agora já não é de judeu, é de cristão, não é? Mas, no entanto, os meus raciocínios, a minha mentalidade, a minha forma de pensar, de agir, pautar-se pelos critérios deste mundo. Eu fazer as escolhas exatamente igual ao que fazem as pessoas que não têm Cristo na vida, eu tomar decisões exatamente como os outros tomam, talvez até tomar as mesmas decisões que eles, não só usando os mesmos critérios, mas até as mesmas decisões e as mesmas escolhas. E o que Deus nos pede, pediu a eles, apelou-lhes a eles, E pede-nos a nós. e a nós também, não só em Aveiro, mas no mundo inteiro, é: permite-me que eu te transforme para tu passares a ser lá de cima. O mundo vai estranhar. O mundo não vai gostar, porque as coisas lá em cima são totalmente diferentes. Os traços de caráter, os valores, o altruísmo. Lá em cima não há egoísmo, não há competição, não há busca por coisas materiais, não há o eu em primeiro lugar. Lá em cima é tudo diferente. Mas permite que eu te transforme. Permite que eu te faça seres lá de cima, por muito que o mundo à tua volta não goste e até chegue ao ponto de te perseguir. E foi assim, não é? E foi isso exatamente que aconteceu com Jesus. Aconteceu com ele, aconteceu com os discípulos, aconteceu com toda a reforma protestante. E irá Tem acontecer acontecido. com o remanescente que permanecer E vai acontecer. firme até ao fim. E nós sabemos que estará muito, muito em breve, muito próximo. E eu quero um dia estar com Jesus. E cada um de vocês, de que lado é que quer estar?
Eu acho que é estas mensagens que Paulo foi e o autor foram buscar, fazer. De que lado é que queres fazer a tua escolha? Tu, como membro da Igreja, tu, como estudante da Bíblia, preparar-te para um dia para estar na nova terra, de que lado é que tu queres estar? Queres estar na nova terra ou queres permanecer aqui neste mundo de corrupção, de ganância, de aflições e de tormenta? Mas também, mas tu consegues ter o objetivo, pois temos. Mas primeiro buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu Amém. ia terminar com Uma oração? Vamos orar Exato. num instantinho? Poderoso Deus, grandioso Senhor, que habitas o céu, Senhor Deus, Criador do céu, da terra, de todo o universo. Nesta manhã, Senhor Deus, aqui estamos na Tua presença para Te pedirmos, Senhor, que Tu nos transformes, que Tu nos prepares e nos habilites a estarmos contigo e com todos os outros seres criados que não caíram no pecado, Senhor. Te vimos suplicar, Senhor Deus, que Tu nos ajudes a entender a importância da Tua documentação, Pai, do manual de instruções que Tu escreveste para nós. Que o possamos estudar e que o possamos pôr em prática nas nossas vidas, em todas as decisões que tivermos, Pai. Te suplicamos tudo isto, sem nada merecer, Senhor, mas somente no nome de Jesus. Amém. Amém. Thank you.